Nosso contato nesse momento aqui na Bandeirantes é com o Edu Lima, craque de bola, 96 jogos pelo Guarani, 23 gols marcados. Aliás, Edu, pelo Guarani foi o clube que você mais marcou gols, pelo que eu estou vendo aqui na sua ficha como jogador, e você só jogou em time grande, né? Atlético, Cruzeiro, Flamengo, grandes clubes do futebol brasileiro, e no Guarani você teve algumas passagens, né? 92, 93, 94, 96. O que você pode falar quando vem à cabeça o Guarani? O que o Guarani significa para você, Edu? Olá, Breno. Olá, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês, com todo o pessoal de Campinas, torcedor do Guarani. Uma satisfação muito grande. É evidente que o Guarani foi um marco na minha carreira, representa muito na minha vida. Quando me perguntam dos times que eu mais gostei de ter jogado, cito sempre o Guarani como um deles. Não desprezando, é claro, nenhum daqueles clubes que abriram a porta para que eu pudesse jogar, né, e realizar o meu sonho, mas o Guarani foram passagens assim primorosas, todas elas de um nível muito alto em termos de equipe, quando eram montadas, de treinadores com os quais trabalhei, todos muito bom, com o presidente da época, que eu não deixo de citar, que era o Beto Zini, e fiquei sempre muito feliz e orgulhoso de vestir a camisa do Guarani. Agora, o derby que eu tenho, que você participou, foi de 93. Brinco de ouro, 1-0 para o Guarani, gol do Tiba, o técnico do Guarani era o Flamarion, que foi um craque de bola também. O que você se lembra daquele jogo, 1-0 contra a Ponte? É o derby que você tem na carreira, uma vitória, e você que foi um cara perigoso, inclusive, no jogo, né? Olha, Breno, a gente lembra sempre que Guarani e Ponte Preta sempre fizeram clássicos muito quentes, né? Clássicos vibrantes. E sempre um queria tirar a casquinha do outro. Nós tínhamos aí uma equipe muito boa, muito entrosada. Fazíamos um bom campeonato e sempre fomos respeitados, né? Dentro do nosso campo, que é o brinco, e também quando saíamos para jogar fora. Então isso representava muito para a gente, esse respeito que as equipes elas tinham por nós, e com a Ponte Preta também não era diferente. Graças a Deus conseguimos esse triunfo importante. Nessas épocas, né, que tive vestindo a camisa do Guarani, jogamos muito pouco contra a Ponte Preta, porque a gente estava num patamar melhor em termos de classificação dentro das competições, disputávamos a Série A, disputávamos o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, e isso aí nos deixava assim fora da disputa, né? Jogávamos mais no Paulista nesse ano aí, acho que foi uma vitória no brinco, né? E depois tivemos uma vitória também, a qual eu não joguei, mas que o Luizão arrebentou com o jogo, fazendo gols, e Amoroso e Luizão, aí essa dupla começou a crescer lá dentro do estádio Moisés Lucarelli. Então, são histórias importantes para a nossa carreira e para identificar a época vitoriosa do Guarani. O Edu, você jogou clássicos pelo Brasil. Mas qual que é o sabor de jogar um derby? Qual que é a experiência de jogar o derby de Campinas, Edu? Como eu já disse, né, um jogo muito importante, um jogo que as duas torcidas cobram muito das equipes. É uma rivalidade que ela começa na semana anterior. Ela já existe sempre, mas quando vai jogar, ela começa uma semana antes, e uma cidade como Campinas ela fica incendiada por causa desse jogo,
Mas, enfim, é um dos grandes clássicos, né? Não só regionais, mas também do Brasil. Uma história, uma história muito grande, né? Na avenida que leva um estádio ao outro, poucos metros, né? De distância. Tem esse também, esse ingrediente, né? Esse ingrediente especial da cidade de Campinas e também do derby. Eu sei que você acompanha o Guarani de longe e acompanha a Ponte Preta também. Como que você vê esse atual momento dos dois clubes na Série C do Brasileiro? Teve o primeiro derby 1-1 na primeira fase e agora são dois derbys, né? Um no Brinco de Ouro e o último derby vai ser no Majestoso. Como que você vê a atual situação dos dois? Na verdade, Breno, a gente acompanha um pouco de tudo, né? E as fases decisivas, elas são mais divulgadas e isso faz com que a gente se aproxime mais, né, da equipe que estão jogando, é, da representatividade que estão levando, né? Guarani e Ponte Preta se classificaram aí, vão se cruzar nessa fase aí decisiva do campeonato, né, uma fase de classificação e também de mata-mata. Vai ser paulada, vai ser pauleira e eu espero que o Guarani ele possa conseguir, né, aquilo que foi traçado pela nova gestão que assumiu e que o Guarani ele possa retornar, né, vai retornando passo a passo e voltar à série de elite do Campeonato Brasileiro com, sem dúvida nenhuma, potencial, organização, boa gestão, para que fique na primeira divisão local, né, que nunca deveria ter saído, mas infelizmente más gestões elas fazem com que prejuízos aconteçam para o clube, né? Mas eu creio que é uma oportunidade grande, uma vitória do Guarani nessa fase representa muito, não só em termos financeiros, não só em termos de moral, mas influencia muito na motivação dos seus jogadores, comissão técnica e do próprio torcedor. O Edu, o futebol brasileiro não tem mais pontas, né? E você era um ponta de muita habilidade, um ponta que marcava gols. Curiosamente, os dois times de Campinas estão jogando com três atacantes, então dá para considerar que os dois times estão jogando com pontas hoje, que é uma coisa que falta no futebol brasileiro, né? Como que você vê os pontas hoje do Guarani? Tanto o Mirandinha quanto o Cauã Jesus. Ô Breno, sinceramente, eu não tenho assim uma posição minha definida a respeito desses jogadores, né? Agora, quanto à função do ponta, é uma função específica, é uma posição de especialistas que foi muito tempo recriminada, mas com esse aspecto hoje da interferência tática no regulamento, a gente vê que tem que fazer aquela linha lá na frente, como era no 4-3-3 na minha época, depois tinha o 4-4-2 que ele vinha se modificando um pouquinho, aí depois tinha os três zagueiros com os dois laterais saindo, jogando dois atacantes de área, né, e os dois laterais passando, ficando na perda da bola com a segurança de três zagueiros atrás, um volante entrava no meio dos dois zagueiros e os dois zagueiros abriam pelos lados. Então, não muda muita coisa, mas a especialidade e para mim, o caminho mais curto para o gol é pelas laterais, sem dúvida nenhuma, porque enquanto você tem, às vezes, três zagueiros, mais dois, ou dois zagueiros e mais dois volantes por dentro, por fora você tem um combate mano a mano. Então, o especialista ele leva vantagem porque ele tem um espaço menor e um tempo menor para tomada de decisão. Isso interfere muito nos jogos pela linha de fundo, que para mim sempre foi o caminho mais curto para se chegar ao gol adversário. Você arrisca um placar, Edu?
para o jogo deste sábado, torcida única, deve ter recorde de público, expectativa de mais de 20 mil torcedores acompanhando o jogo, torcedores do Guarani, no caso. Sinceramente, eu espero que o Guarani vença, tenha uma vitória convincente, que lhe dê uma moral para a sequência, né? E para que possa começar a fazer um trabalho de planejamento para o campeonato nacional do ano de 2026. Então, placar é muito difícil, né? Mas uma vitória com um jogo bem jogado, com personalidade, com excelência, com obediência tática, atenção o tempo todo, porque é importante no clássico. No clássico já aconteceu muito e a gente vê muito uma equipe que entra não com uma boa campanha no clássico, mas que consegue se superar dentro do clássico, consegue um resultado que lhe dê uma continuidade boa nas competições. Então, espero sim que o Guarani possa conseguir um bom resultado. 1-0, ganhando, está muito bom. Apesar de que a gente tem que ser frio nessa hora, frio calculista, porque do outro lado tem um adversário que também pode crescer diante da competição, até porque fez uma campanha brilhante ao longo de todo o campeonato. Valeu, Edu. Obrigado pela sua participação na Rádio Bandeirantes. Você que é um grande amigo, foi um grande jogador e a gente sempre fica muito feliz em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Ô Breno, sou eu quem agradeço, espero que você faça um bom trabalho. A gente vai acompanhar de longe, torcendo pelo Bugre aí e conquistar o seu acesso, né, definitivo e a sua volta à outra série do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para você, também fico muito feliz porque te considero bastante e feliz demais pelo crescimento da filhinha, uma menina linda, né? E pela sua vida com sua família também está correndo tudo bem. Um grande abraço, fica com Deus.